E aí galera, tudo bem? Esse vídeo é mais um vídeo da minha série de vídeos sobre gráficos no pacote Office. Esse vídeo é sobre gráfico de dispersão no Excel. E na minha humilde opinião, o gráfico de dispersão é um dos mais importantes do Excel. Você tem que saber utilizar ele. Ele é muito útil quando você tem amostras ou quando você tem pontos como x e y. Você quer ver se tem uma relação entre x e y. Porque ele é um gráfico que pode ser em 2D ou 3D, mas no caso de 2D ele seria, por exemplo, um gráfico como a gente está acostumado, com um eixo X e um eixo Y. E aí os pontos que você tem podem ser discretos, você pode colocar uma curva nele, você pode fazer uma linha de tendência para ver se tem alguma relação matemática entre eles. Eu não vou focar em configurações nesse vídeo, porque eu acho que configuração é uma coisa muito particular, coisa de cor, essas coisas. Só alguns pontos mais relacionados ao gráfico de dispersão. E a minha versão do Office é o 365, então talvez ele tenha uma carinha um pouquinho diferente de quem tem uma versão mais antiga, mas os conceitos são basicamente os mesmos, então pode mudar uma coisinha ou outra localização, mas o conceito é basicamente o mesmo. Então eu vou fazer um gráfico de Y e Z em relação a X. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui e inserir na parte de gráficos, já tem aqui o gráfico de dispersão, é que tem algumas opções, né? Tem de bolhas, dispersão. Eu vou escolher dispersão, que são os mais simples, né? E que são os mais utilizados. E aí aqui é o caso de pontinhos, né? Vou colocar só pontos discretos. Está em branco, porque eu não selecionei meus dados, então aqui eu vou aqui em selecionar dados, ou clico com o botão direito e coloco selecionar dados. Eu vim aqui em entrada de legenda, são as minhas séries, né? Então, quais séries que eu tenho? Eu tenho a primeira que vai ser YX. Então, valores de X da série vão ser os valores que vão estar na abscissa, ou seja, no eixo X. Que eu já chamei de X, né? Mas tudo bem. Mas eu poderia te chamar de outras coisas. Mas o valor de X aqui é o que vai na abscissa. Valores de Y da série. Então, são esses daqui. São os que vêm no eixo Y. E dá um OK. Agora eu vou pegar e adicionar, vocês já viram que já formou a dispersão aqui, né? E adicionar o z de x, né? O suposto z de x. Então vem aqui valores de x da série novamente, vou selecionar esses daqui. E os valores de y da série vão ser os valores de z aqui. E formar e dar um OK. E aí já estão as duas séries ali num gráfico bem cru, sem título, com a configuração bem default mesmo. E vou dar um OK. Aí eu posso editar esses dados, então às vezes eu posso vir aqui selecionar mais dados, ou adicionar outra série, ou remover determinada série e pronto. Dá um OK. Bom, agora vamos falar sobre algumas configurações básicas aqui do gráfico de dispersão. Como eu falei, eu não vou falar sobre a parte de formatação de cores, de letras e tudo mais, porque isso vale para quase todos os gráficos Excel, então eu vou mostrar mais algumas coisas particulares aqui ao gráfico de dispersão. Eu posso vir aqui em Design, né, adicionar elemento do gráfico. Então, ou eu posso vir aqui, clicar no gráfico e vir nesse sinal de maisinho aqui, né, que é adicionar elementos do gráfico. Então, eu vou colocar aqui títulos de eixo, né, e esses notem que já aparece aqui, o título do gráfico. Rótulos de dados. Rótulos de dados é uma coisa bem particular mesmo de cada gráfico que você está utilizando. E aí que vocês veem que quando eu coloco o rótulo de dados, ele aparece o rótulo de dados meio default. Então ele está colocando aqui basicamente o número que está no eixo Y. Então aqui 70, 70, 10, 10. Serve para você se orientar mais no gráfico, né? Mas esse rótulo de dados ele pode estar em diferentes locais. Ou colocar um texto explicativo de dados, que é o que eu mais gosto às vezes. Ele fica um pouco poluído, mas às vezes é útil quando você está apresentando isso para uma apresentação de PowerPoint, por exemplo, e aí a pessoa não consegue saber muito bem, ela não consegue ver onde está o eixo X e o eixo Y. E aí aqui você coloca, por exemplo, que é o ponto 1070. Então é mais fácil da pessoa ver. Aí você pode configurar, né, rótulos de dados aqui nessa parte de mais opções em relação aos números, em relação a onde eles estão localizados, alguns outros rótulos de dados possíveis e tudo mais. Isso vai a gosto do freguês mesmo. Né? Deixa eu só tirar aqui porque eu acho que está meio poluído. Mas é basicamente isso, rótulo de dados. Barra de erros, você pode configurar a barra de erros e é bastante útil quando você está lidando com dados que tem ali uma coisa mais estatística relacionada, ou seja, erros estatísticos. Eu vou tirar as minhas linhas de grade ou deixar as linhas de grade, isso vai muito das pessoas mesmo.
E aí você vê quais linhas de grade você quer deixar. Pode ser útil para você, quando está impresso assim, um gráfico, você deixar as linhas de grade. Mas normalmente a apresentação eu não deixo. Né? Legenda. E aí aqui está aqui, ó, legenda YXZX, é o nome basicamente da série, as legendas. E você pode colocar na parte superior, na parte esquerda e fazer outras opções também em relação à configuração legenda, não vou entrar em detalhes. E a linha de tendência? A linha de tendência, eu posso escolher para qual das duas linhas eu quero, né? Para qual das minhas séries de dados eu vou colocar para a série Y. Linha de tendência nada mais é do que uma regressão matemática que o Excel faz. E eu vou fazer um vídeo especificamente para linhas de tendência. E é muito útil para ver se você tem uma relação matemática entre x e y, por exemplo. Ele vai te dar uma equação. E aí essa linha de tendência nada mais é do que essa equação. É bastante útil, eu uso demais isso quando estou usando gráficos de dispersão. Mas eu vou falar isso com mais calma no gráfico, no vídeo sobre linhas de tendência, porque é um assunto à parte bastante importante. Bom, encerrada a parte de elementos do gráfico, aqui é a parte de formatação mesmo, eu não vou entrar em detalhes, como eu falei. E aqui a parte desse filtro, você pode selecionar o que você vai aparecer ou não no seu gráfico. Então aqui eu tirei o y de x e só deixei o z de x. Ou eu posso fazer o oposto e tudo mais. Isso é para quando você não deixar muito poluído, por exemplo, o seu gráfico. Né? Deixa eu só escrever aqui meu título do eixo, colocar x. E aqui y, z. Né? Bom, agora outras configurações possíveis em relação ao gráfico de dispersão. Né? Eu posso querer mudar aqui os pontinhos, né? Eu acho isso bastante interessante. Então eu selecionei Z e peguei aqui, cliquei com o botão direito e coloquei formatar série de dados. E aí aqui eu vim em marcador, vou selecionar aqui, marcador. E aí aqui opções de marcador, eu vou escolher, por exemplo, o tipo eu vou escolher um quadrado, porque eu acho melhor, e colocar uma cor vermelha. Pronto. Aí agora eu tenho quadradinhos vermelhos. Eu acho isso útil, porque às vezes fica muito parecido uma coisa com a outra, ou você erra e aí tem duas bolinhas. E eu não acho, eu acho legal isso, eu achava legal mostrar. E tem outro ponto bastante interessante sobre gráficos de dispersão, é que beleza, podem te perguntar muito isso. A gente vê claramente que os níveis de Y e Z são bem diferentes. Y está ali na ordem de 1 a 10, mais ou menos, né? Enquanto o Z vai de 10 a 70. Para isso, para a mesma faixa de X. E aí você vê que aqui tem uma grande diferença. Você não consegue ver direito quando você está usando o seu gráfico, quando você imprimir ele, aqui as nuances entre os pontos de Y, porque está muito restrito aqui o meu range aqui, né? Você não consegue ver direito o que está valendo aqui, né? Se você não colocar números, no caso. Então eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui e inserir um eixo secundário com outra escala. Então eu selecionei meu ponto, meu Z. Eu vim aqui em formatar série de dados e colocar em eixo secundário. E vocês notam que agora o y de x está no meu eixo da esquerda, o eixo y da esquerda, e meu z de x está no meu eixo secundário, que está aqui. Então você vê que você consegue olhar com mais detalhes o y e o z quando você utiliza esse eixo secundário. E é muito útil isso, porque às vezes você tem dados muito discrepantes ali no eixo dele, assim, a escala deles são muito diferentes, e você quer que os dois fiquem no mesmo gráfico. Então você utilizar um eixo secundário é bastante útil. E aí você pode alterar esse eixo secundário e tudo mais, da maneira que você quiser. Você também pode vir aqui no eixo e dar um formatar eixo. E aí você pode escolher também, né, se você quiser, os limites mínimo e máximo do seu eixo, quais são as unidades. Então aqui está indo de 10 em 10 a unidade, então eu posso escolher de 20 em 20. Aqui, você vê que está de 20 em 20. Aí a secundária seria os outros tracinhos que estão aqui dentro. Então seriam 10. Eu quero deixar de 20 em 20
mas com os outros tracinhos aqui no 10, a escala secundária. Você pode fazer isso e configurar os diferentes eixos da maneira que você quiser. Eu acho isso bastante útil em relação a formatar eixos quando se tratando de gráficos de dispersão. Bom, agora eu vou tirar o meu z de x porque eu quero mostrar uma outra coisa interessante para vocês. Vou deixar só o y de x. É muito comum, deixa eu deletar esse eixo secundário também que não está mais nada. É muito comum as pessoas confundirem o gráfico de dispersão com o gráfico de linha. E tem uma diferença muito básica. Porque quando você vem aqui no gráfico de dispersão, aí você vê isso daqui, esse gráfico de dispersão com linha. E aí você vê no gráfico de linha e vê isso daqui, muitas pessoas vão achar é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O gráfico de linha, ele precisa, os dados precisam estar numa ordem. E vocês notam que aqui meus dados, eles não estão numa ordem, porque são dados amostrais. Então, o x vai 1, 4, 2, 3, 6, 8, 10. Então, ele não está numa ordem. Os gráficos de linha eles são utilizados quando você tem uma ordem específica. Então, por exemplo, você tem uma temperatura média durante a semana, segunda a sexta. Então, o gráfico de linha ele vai ser utilizado para colocar lá uma ordem nos seus dados. Então, vai ser segunda, primeiro dado, terça, segundo dado, quarto, segundo dado, e assim vai. E aí, o gráfico de expressão, no entanto, ele é amostral, ele é de pontos, ele não é de ordem. E é uma diferença muito básica, e vocês podem ver como é que funciona o gráfico de linha no meu vídeo sobre gráfico de linha, que lá eu explico melhor as características dele. Mas essa é uma diferença brutal entre esses dois. E por que eu falo isso? Porque às vezes no gráfico de linha você não vai conseguir, por exemplo, que nem aqui, dois valores de y para o mesmo x. Vai ficar uma coisa horrível o seu gráfico de linha. Então, por exemplo, aqui eu já tenho 1 e 2. Então, vou colocar para o mesmo x. Vamos deixar x1. E aí aqui vai ser 7, o y. No gráfico de linha você não conseguiria fazer isso. Ou conseguiria fazer e ficaria muito feio. Aqui são, lembrando, são dados que são pontos e não uma ordem específica. Bom, em relação aqui, a gente está com dados dispersos em pontos. Mas eu posso vir aqui e usar uma configuração e colocar uma curva para deixar ele mais bonito. Uma curva que mostre onde estão os pontos, uma curva que está só a curva. Ou uma curva que seja reta, então por isso que as pessoas se confundem com gráfico de linha. Ou uma curva que seja reta, mas sem mostrar os pontos. Eu vou escolher essa daqui, e mostro os pontos, que eu acho mais didática para mostrar algumas coisas. Notem pelos céus, pessoal, quem está assistindo esse vídeo, e quando você coloca isso, essas curvas, isso aqui não é uma função, ele só está conectando os pontos. Pode ser que tenha uma função que descreva x em relação, y em relação a x? Pode. Mas ela não vai ser exata essa daqui que ele está colocando, essa curva aqui. Eu já vi muita gente errar isso, porque não é a mesma coisa. Ele só está traçando, como se você tivesse lá, liga os pontos, aquela brincadeirinha de passatempo. Então, isso são liga os pontos que o Excel faz. E vocês notam, inclusive, que aqui ele vem dar essa voltinha. Por quê? Porque ele está seguindo a ordem dos pontos aqui. Então, vem o 1, aí depois ele pega aqui o segundo ponto. É esse daqui, ele vai em 4 e 8, então ele vem aqui. Aí depois ele vai para 2 e 7 aqui, ele vai seguindo. Ou seja, está ligando os pontos na ordem que você deixou. E aí, para consertar isso, existem duas maneiras, né, que eu falo isso. Só que quando eu falo em ordem, é por causa de ordem numérica mesmo. Não é por causa que é uma ordem, o dados que tem ordem, que nem na linha lá, que é o segunda a sexta, por exemplo. Aqui é mais uma ordem numérica. Então eu posso vir aqui em página inicial e classificar e colocar classificar do menor para o maior, por exemplo. E aí expandir a seleção, porque aí o Y ele vem junto com o X, né? Então vou lá e classificar. E aí você vê que aqui ele já consertou. Ele está ligando os pontos basicamente na ordem que estão os valores. Deixa eu dar um Ctrl Z para mostrar a outra maneira que você pode resolver isso daí. Você pode vir selecionar dados e selecionar os dados na ordem que você, na ordem numérica, digamos assim. Então vem aqui em X, vou apagar a minha seleção anterior. Então vem aqui, seleciono 1, segundo Ctrl, segundo 3, 4, 6.
8, 10. E aí você vai selecionando na ordem que você tem. Vocês já viram que já mudou aqui, né? Então vem aqui 2, porque aqui é o 1, né? Aí agora é o 7. Opa, desculpa, a gente tinha que apagar isso daqui. Então começa o 2 porque está relacionado ao 1. Aí o 7 porque está relacionado ao 2. O 1 porque está relacionado ao 3. E por aí vai. Agora é o 8, o 10, o 5 e o 11. E aí aqui está o seu gráfico novamente, igualzinho aquele lá que eu coloquei em relação à classificação mesmo. E aí aqui tá bonitinho, né? Mas lembre-se, isso aqui é só um liga os pontos. A mesma coisa em relação a esses gráficos aqui com retos, né? Dispersão com linhas retas e marcadores. É a mesma coisa. Ele está só ligando pontos, não significa que tenha uma função exatamente que ligue esses pontos, né? Relacione o x ao y. Sobre o gráfico de dispersão, é isso que eu queria falar. Para linhas de tendência, vejam o vídeo sobre linhas de tendência. Eu vou falar também no vídeo sobre o de bolhas. Esse vídeo acabou ficando um pouco longo, mas o de bolhas ele é basicamente um gráfico de dispersão, mas um pouco diferente, com os outros conceitos. Vejam o vídeo sobre gráfico de linhas para ver qual que é a diferença entre gráfico de dispersão e gráfico de linhas. E acho que é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado, galera. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, crítica, por favor, comentem aí abaixo. Obrigado e até a próxima. E nossa, meu gráfico ficou horrível ali, mas tudo bem. Valeu, galera.